Hoje você vai atravessar a história inteira como quem caminha do nascer do sol até as estrelas da noite. O plano de Deus não é um mosaico confuso. É uma estrada em 7 etapas, uma linha de ouro que começa antes do tempo e só termina quando o próprio tempo se curva em silêncio. Abra seu coração. Você já tentou juntar as peças da Bíblia e se perguntou como tudo se encaixa? Respire fundo. O que parecia um labirinto vai virar mapa. E talvez, ao fim desta jornada, você descubra que sempre esteve dentro da história, mesmo sem perceber. Se puder, desligue as distrações. Deixe a palavra conduzir você. O relógio de Deus vai começar a marcar. No princípio, não havia princípio. Havia Deus. Não um Deus pequeno preso a montanhas ou mares, mas o Deus eterno, que não começa nem termina. O silêncio eterno se rompeu com uma palavra. Haja. E ouve. A luz rasgou a escuridão como um cântico que ninguém conhecia e, de repente, tudo tinha cor, peso, cheiro. O caos recebeu forma, a terra achou limites, as águas obedeceram a uma mão invisível. E quando os astros tomaram seus lugares como tochas no céu, a criação entendia que estava sendo observada por olhos que a amavam. A vida brotou de onde não havia nada: capins, cedros, rios, cardumes, asas. E por fim, um gesto sem ruído. Do pó, uma imagem. Do sopro, uma alma. O homem abriu os olhos e, antes de qualquer lei, ouviu um convite. Caminhe comigo. A primeira etapa do plano era comunhão sem medo. O jardim era mais do que cenário. Era templo. Cada fruto lembrava que a generosidade precede a exigência. Cada brisa da tarde dizia que Deus não procura adoradores por obrigação, mas amigos que o querem. E foi exatamente aí que a serpente sussurrou a mentira mais antiga do mundo. Deus está escondendo algo de você. A queda não começou com um fruto, mas com uma dúvida. Será que ele é bom? Quando a dúvida entrou, a confiança saiu, e o homem fez o que faz até hoje. Tentou viver por conta própria. O sabor proibido veio com um preço que ninguém sabia pagar. A segunda etapa começou com um eco. Onde estás? Não era geografia, era saudade. A vergonha inventou folhas, o medo inventou desculpas, mas Deus inventou uma promessa. A primeira profecia nasceu no pó. Da mulher virá um descendente. A serpente morderá o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça. A história tinha um vilão, e já tinha um vencedor anunciado. O mundo seguiu, e o pecado, como uma enchente, invadiu tudo. A violência subiu as janelas, a inveja matou irmãos, a terra chorou sangue. Mesmo assim, entre ruínas, Deus plantava sementes de graça. Um altar aqui, uma arca ali, um justo no meio de uma geração torta. Quando as águas cobriram montes, não foi Deus desistindo do mundo. Foi Deus salvando o mundo de si mesmo. A arca flutuou como um coração que ainda pulsa. O arco-íris pintou o céu como uma aliança visível. Eu não desisto. Chamou um homem de Ur, fez dele um peregrino com promessas maiores do que estrelas e areia. Abraão não viu tudo, mas andou. A terceira etapa do plano de Deus tomou a forma de uma aliança. Eu serei teu Deus. Tu serás meu povo. Da tenda de um velho sem herdeiro nasceu uma nação. Não porque a biologia pudesse, mas porque Deus quis. A promessa atravessou fome, desertos, escravidão. Anos depois, quando o clamor dos cativos subiu, Deus desceu em fogo para falar com um homem que achava que não sabia falar. Moisés não tinha voz. Deus tinha palavra. A terra tremeu diante do faraó. O Nilo virou juízo. O céu mandou pragas como recados. A noite da Páscoa acendeu uma lâmpada no corredor da história. Sangue em portas. Vida preservada. Não era superstição. Era sinal de substituição. Um cordeiro por uma casa. Um inocente por culpados. Uma sombra por uma realidade que ainda viria. O mar abriu. A escravidão ficou para trás. E um povo sem exército atravessou como quem pisa em terreno santo. No Sinai, Deus não apenas libertou, ele moldou. A lei não foi colocada em cima de um povo para esmagar, mas ao redor de um povo para proteger. E ainda assim,
O coração humano é um animal arisco. Prefere o brilho de um bezerro ao fogo de uma nuvem. Mesmo com maná toda manhã e água brotando de rochas secas, Israel quis outras vozes. Reis foram pedidos, reis foram dados. Alguns lembraram o nome de Deus, outros apagaram o nome do povo. Profetas se tornaram a consciência da nação. Eles berravam quando ninguém queria ouvir. Volte. De cada canto, um anúncio. Um rei diferente virá. Um servo sofrerá. Um galho brotará do tronco velho de Jessé. A quarta etapa do plano se desenhou nos lábios dos profetas. O Messias. Não um guerreiro comum, mas alguém que carregaria culpas que não cometeu. A esperança não viria montada em cavalos, viria deitada numa manjedoura. E então, na plenitude do tempo, o céu escolheu uma vila pequena e uma moça anônima. O verbo que separou luz e trevas vestiu pele e fome. Deus aprendeu a caminhar em ruas empoeiradas, a comer pão simples, a abraçar leprosos que ninguém tocava. A quinta etapa do plano, a redenção, começou com um choro de recém-nascido. Ele ensinou, não como um doutor distante, mas como quem conhece a casa por dentro. Curou corpos e, principalmente, recomeçou almas. O que a lei exigia, ele cumpriu. O que os profetas sonharam, ele realizou. A cruz não foi fatalidade, foi escolha. Ele caminhou para ela como um rei caminha para a coroa. O madeiro levantado no monte reescreveu a história. O inocente levou a culpa, a justiça abraçou a misericórdia, o véu rasgou de cima a baixo. E quando a pedra rolou, não rolou apenas de uma tumba, rolou do coração do mundo. A morte ficou sem argumento, mas o plano de Deus não termina numa manhã de Páscoa. Ele sopra sobre os que creem e os transforma em corpo vivo. A sexta etapa é a igreja. Não prédios, pessoas. Não placas. Presença. Um povo espalhado e unido. Frágil e vitorioso. Perseguido e alegre. A mesma chama que ardia na sarça agora arde sobre cabeças comuns. A mensagem correu pelas estradas romanas. Entrou em mercados, praças, prisões. Homens e mulheres gastaram vida para dizer que a vida verdadeira tinha nome. Não havia marketing, havia testemunho. Não havia luxo, havia mesa. A cada batismo, uma declaração. Eu morri com ele. Eu vivo com ele. A cada ceia, ele voltará. E é assim que vivemos, entre já e ainda não, carregando sementes até que a última lágrima seja enxugada. A última etapa, a eternidade, não é fuga do mundo, é cura do mundo. Novos céus e nova terra, não como fuga espacial, mas como renovação total. A criação que geme hoje vai cantar. A cidade que desce não tem templo porque tudo é templo. Não há noite porque a luz não apaga. Não há cansaço porque o tempo não ferra. O trono no centro não oprime, ele convida. E a árvore da vida, guardada desde o Éden, volta a oferecer frutos para cada estação. O que o primeiro Adão perdeu, o último Adão devolveu multiplicado. Não há saudade ali, porque nada falta. Não há despedidas, porque ninguém parte. O plano de Deus não é um improviso, é um casamento. O noivo vem, a noiva se prepara, e o universo inteiro aplaude. Talvez você me diga, e eu, onde entro nisso? Em cada etapa, Deus não procurou os fortes, procurou os dispostos. No Éden a pergunta foi, onde estás? Em Abraão a ordem foi, sai. Em Moisés o chamado foi, vai. Em Maria a resposta foi, seja feito. Em Pedro o convite foi, segue-me. Em Paulo o grito foi, levanta-te. E hoje a palavra é, abre. Abra o coração, o quarto, os medos, as culpas. Não há nome sujo demais para o sangue que limpa. Não há deserto seco demais para a rocha que verte água. Não há corrente grossa demais para a mão que abre mares. Você não é espectador desta história. Você é convidado. Escute. O plano de Deus em 7 etapas não é teoria para caderno. É vida para hoje. Comunhão, queda, aliança, promessa messiânica, redenção, igreja, eternidade. 7 batidas, 7 passos, 7 chaves que abrem a Bíblia inteira, e se você permitir, abrem também você. Não importa onde você está.
No começo do jardim, perdido nas dúvidas. No meio do deserto, cansado. Diante do mar, sem saber. Ou aos pés da cruz, culpado. Ele sabe te encontrar em qualquer etapa. O nome dele ainda é Eu Sou. Eu sou contigo. Eu sou o caminho. Eu sou a ressurreição. Eu sou o princípio e o fim. Agora, respire outra vez. Feche os olhos por um. Imagine que a mão que escreveu estrelas estende-se a você. Não é poesia. É convite. Se essa jornada falou com você até aqui, escreva nos comentários qual etapa tocou mais o seu coração. Comunhão, promessa, cruz ou esperança. Seu testemunho pode ser a luz que alguém precisa nesta noite. Deixe o like para que esta mensagem alcance mais vidas e se inscreva no canal A Chave da Salvação. Nos próximos minutos, vamos entrar mais fundo em cada etapa. Não como quem coleciona informações, mas como quem se deixa transformar. A história está viva, e o autor está presente. Se você pudesse voltar ao primeiro silêncio do mundo, ouviria algo que não é som, e ainda assim, enche tudo. A intenção. Antes de haver luz, já havia amor. Quando Deus disse haja, não foi apenas comando. Foi afeição se tornando matéria. A criação inteira nasceu com vocação de altar. O mar não é apenas água, é espelho da glória. As estrelas não são apenas fogo antigo, são brasas acesas pela mão que não se cansa. E no centro, um jardim como promessa. Aqui tudo é encontro. Cada tarde tinha o mesmo costume. O Criador passeava, e a brisa anunciava que a presença havia chegado. Não era medo, era casa. O coração humano aprendeu na primeira semana o que passa a vida tentando lembrar. Existir é ser olhado por Deus com prazer. O Éden não era um parque infantil sem escolhas. Era um templo com liberdade. Via árvores por todos os lados, e só uma, com uma placa invisível. Esta me pertence. Não porque Deus guarde objetos, mas porque relacionamento sem limite vira consumo. O primeiro mandamento foi um não, para preservar muitos sims. A serpente aproximou-se não de um estômago faminto, mas de um coração distraído. Ela não atacou com força bruta. Ela sugeriu com meias verdades. Deus sabe que no dia em que comerem, vocês serão como Deus. O veneno estava no como. O homem já era a imagem. A promessa do atalho insinuava que a imagem não bastava. Quando a mordida aconteceu, alguma coisa quebrou por dentro antes de qualquer maldição cair do lado de fora. Aquilo que era natural, olhar Deus nos olhos, virou susto, e pela primeira vez, o ser humano tentou se esconder do único lugar onde estava seguro. Folhas não são roupas, são desculpas costuradas com pressa. O primeiro religioso foi um costureiro apressado atrás de uma moita. A vergonha é criativa, mas não é poderosa. Deus não perguntou, por que fez isso? Perguntou, onde estás? Foi a primeira busca missionária do universo. O Deus que tudo sabe, faz pergunta para dar ao homem a chance de se encontrar. Ele não vinha com pedra na mão, vinha com túnica nas mãos. Antes de expulsar, cobriu. Antes de punir, prometeu. O evangelho começou como semente no pó. Virá alguém, nascido de mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Haverá ferida no calcanhar. Sim, dor real, mas a mordida final não será do mal. O paraíso se fechou, mas o céu não. A partir daí, toda a história humana é o eco dessa promessa e a resistência teimosa do coração. Caim e Abel foram ao altar. Um levou oferta como gratidão, o outro levou como moeda de troca. Deus não recusou legumes, recusou a lógica de quem acha que presente compra acesso. Quando o rosto de Caim escureceu, Deus de novo perguntou, como quem dá saída para a alma. Por que andas irado? O pecado está à porta. Cumpre a ti dominá-lo. A resposta foi uma pedra na cabeça do irmão. O sangue clamou, e a terra se tornou testemunha. Mesmo assim, o Senhor colocou um sinal em Caim. Não para aprovê-lo, mas para protegê-lo. Porque a justiça de Deus nunca caminha sem a sua misericórdia. E assim, a humanidade seguiu entre cidades erguidas com orgulho e altares erguidos com lágrimas. Quando a maldade virou linguagem comum,
Deus visitou um homem com madeira e instruções. A arca não foi loucura, foi paciência divina com pregos. Ela ficou anos sendo construída como sermão visível. As pessoas riram, mas a chuva não ri. A água que caiu do céu e brotou da terra foi uma espécie de batismo cósmico. O mundo antigo afundou para que outro começasse. No fim, um pássaro trouxe no bico um ramo como se trouxesse uma palavra, ainda a vida. O arco pendurado no céu parecia uma arma desarmada. Deus guardou a flecha. O juízo do dilúvio não seria mecanismo de rotina. A mensagem era clara. Eu preservo um remanescente. E o remanescente carrega a promessa. Mas a voz que chamou Noé sussurrou séculos depois a um homem chamado Abrão. Ele não foi convidado a entender, foi chamado a sair. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. O verbo que move a fé é imperativo manso. Vai. Abraão não levou mapa, levou memória de uma voz. A cada altar que levantava, ele fincava a estaca de uma certeza. Eu vivo do que ouvi. A promessa era grande demais para caber no corpo cansado de Sara. Mas a graça não pergunta idade ao milagre. Quando o riso nasceu, o casal aprendeu que Deus não ri de nós. Ri conosco. Isaac, riso, se tornou lembrete vivo de que impossíveis são poros por onde a glória respira. E então veio o teste que poucos suportam. Deus pediu o que ele mesmo tinha dado. Toma o teu filho, teu único, a quem amas, e oferece-o. Não era sobre sangue, era sobre confiança. Abraão subiu o monte carregando pergunta e lenha. Isaac perguntou sobre o cordeiro. O pai respondeu com a frase que todo coração precisa aprender. Deus proverá. Quando o cutelo ia descer, o céu gritou, e um carneiro ficou preso pelos chifres. Deus chamou aquele lugar O Senhor Proverá, como quem crava numa rocha um nome que atravessa gerações. O que Abraão não precisou fazer, Deus faria por nós. O pai que poupou o filho do homem, não pouparia o filho do homem. A sombra estava desenhada. A realidade viria. A família cresceu e virou povo dentro de outra nação. O Egito recebeu como abrigo e se tornou cadeia. O mesmo lugar que sustentou José com honra, esmagou os seus irmãos com tijolos. Escravidão é isso. Começar como refúgio e virar algemas. Quando o grito subiu, Deus desceu. E escolheu, como sempre, alguém improvável. Moisés tinha passado, tinha medo, tinha vocabulário curto. Deus não procurou um orador, procurou um... A sarça queimava sem se consumir, como se dissesse, é isso que a minha presença faz com quem chamo. Arde e não vira cinzas. Eu sou, não é nome de crachá. É presença que acompanha. Moisés perguntou quem ele era. Deus respondeu quem ele é. Não importa quem segura o cajado quando quem manda é o Deus que existe por si. As pragas não foram caprichos, foram confrontos teológicos. A água virando sangue, a escuridão engolindo o sol, os primogênitos morrendo, tudo respondia aos deuses do Egito. Vocês não governam aqui. Naquela noite, cada casa hebreia ainda tinha pecado, medo, vulnerabilidade, mas uma coisa a diferenciava. Sangue no umbral, não era perfume, era sinal. O juízo não consultou o currículo, respeitou o sangue. Páscoa não foi mito, foi mapa. Uma mesa apressada, pão sem fermento, cajado na mão, sandálias nos pés. A ordem era: comam prontos, porque a graça não deixa ninguém onde encontrou. E então o mar se abriu. Não devagar, com poesia, mas com vento forte, noite adentro, água empilhada como muralha, e um povo atravessou sem se molhar. A escravidão ficou sepultada atrás deles. No deserto, o céu decidiu cozinhar. Maná caiu como geada doce. Água saiu de onde não sai. A educação da fé é diária. Come hoje, confia amanhã. Guardar para o outro dia federa, como quem avisa. Dependência não é castigo, é amizade. Quando o povo pediu carne como quem acusa, Deus deu codornizes até enjoar. Nem toda resposta é aprovação. Às vezes é disciplina pedagógica. E no meio de tudo, a montanha fumegou. Trovões, trombetas, relâmpagos e uma voz. A lei não veio para salvar ninguém.
Veio para revelar o quanto precisamos ser salvos. Não terás outros deuses, não é ciúme pequeno. É proteção para um coração que se perde fácil. Lembra-te do sábado, não é burocracia. É cuidado contra a máquina. Não cobiçarás, não é utopia. É liberdade interna. Mesmo assim, uma tarde foi suficiente para trocar o Deus invisível por um bezerro visível. O coração em pânico faz ídolo com o ouro que recebeu de graça. Moisés desceu com tábuas nas mãos e encontrou dança em volta de um animal mudo. Quando as pedras se quebraram, a nação percebeu que não havia problema nas tábuas. O problema era o peito. E aqui entra uma das cenas mais ousadas da Bíblia. Moisés, em vez de desistir do povo, subiu para defender o povo. Se tu não fores conosco, não nos faças subir. Ele preferiu deserto com Deus, a leite e mel sem Deus. E pediu algo que nenhum outro pediu. Mostra-me a tua glória. A resposta foi um esconderijo na fenda da rocha e uma definição de glória que muda tudo: bondade. O rosto de Deus é bondade. Santidade não é frieza, é amor que não mente. Anos se passaram. Canaã prometida virou palco de conquistas e esquecimentos. Juízes surgiam como relâmpagos. Por um tempo clareavam a noite, e logo a escuridão voltava. O refrão daqueles dias cabe na nossa era. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Quando pediram rei, Deus advertiu, mas concedeu. Alguns reis lembraram a aliança. Outros esqueceram a ponto de profanar o templo e vender justiça como mercadoria. Profetas então se tornaram voz de Deus no beco. Homens com fogo na boca e lágrimas nos olhos. Eles não gritavam para xingar. Gritavam para trazer de volta. Volta, Israel. Eles também anunciavam: virá o servo, virá o cordeiro, virá o rei. A esperança tinha endereço, mas não tinha data. E é assim que a fé amadurece. Aprendo a esperar sem calendário, confiando no caráter de quem prometeu. Se você está ouvindo isso e pensando que sua vida é um capítulo solto, respire. Nenhuma página fica solta quando a mão que escreve é fiel. Talvez seu Éden tenha virado campo de culpa. Talvez você esteja no Atlântico do dilúvio, segurando-se na madeira do que sobrou. Talvez esteja ouvindo a ordem de sai, e ainda não conseguiu dar o primeiro passo. Talvez esteja no deserto contando migalhas e perguntando se amanhã tem pão. A resposta da Bíblia inteira, da primeira à última etapa, é a mesma. A fidelidade de Deus não negocia consigo mesma. O que ele fala, o que ele começa, ele termina. E quando parece que não tem mais jeito, ele inventa um mar no lugar onde só havia água. Agora, deixe-me amarrar sua atenção como se eu segurasse sua mão antes de uma ponte estreita. O que você vai ouvir nos próximos minutos é a virada da virada. A promessa que nasceu no jardim vai caminhar até uma oficina de carpinteiro. O cordeiro pascal vai encontrar seu dia. O cajado de Moisés vai apontar para um madeiro maior. A água do deserto vai jorrar de uma rocha que tem nome. O plano de Deus, que até aqui soou como música distante, vai tocar na sua pele. Se isso faz sentido para você, não largue. Se alguma parte queimou no peito, anote mentalmente: Deus está falando comigo. E se você sabe de alguém que precisa ouvir esta história sem religião dura, mas com verdade viva, compartilhe. Às vezes um link é a ponte que salva alguém da beira. Antes de seguir, faça comigo um acordo simples. Não ouça como quem coleciona curiosidades. Ouça como quem se deixa alcançar. A palavra não quer ser admirada, quer ser obedecida. E a obediência não é peso quando a voz que chama é doce. Se até aqui você está, escreva nos comentários apenas uma palavra: presente, para eu saber que você está atravessando comigo. O algoritmo não entende oração, mas entende movimento. E cada like, cada inscrição, cada comentário empurra essa mensagem para a gente que hoje está se escondendo atrás de folhas. Vamos juntos. A próxima cena já está acesa. Uma estrela vai se levantar sobre uma vila pequena, e o céu, que falou por relâmpagos no Sinai, agora vai chorar num berço. O plano em 7 etapas está prestes a mostrar seu coração.
A noite não tinha nada de especial para quem passava apressado por Belém, mas para o céu, era o momento exato em que as promessas antigas se tornariam respiração. Uma jovem carregando um mistério maior do que a própria juventude. Um carpinteiro com mãos calejadas e olhos limpos. Um estábulo que cheirava a palha e destino. O Verbo que fez as galáxias escolheu a língua dos recém-nascidos. Deus coube num colo. Os anjos que um dia tremeram no Sinai, agora cantavam sobre um campo. E pastores, os homens que quase ninguém contava, foram os primeiros a saber. A estrela não era decoração, era seta. Quem segue a luz, encontra o menino. E quem encontra o menino descobre que o Deus das tábuas sabe chorar como a gente. Ele cresceu sem apressar o relógio. Aprendeu a medir madeira, a ouvir histórias, a entrar e sair da sinagoga, a esperar. Quando chegou a hora, desceu ao Jordão. João, o profeta das roupas ásperas e do coração convicto, tentou recuar. Mas o Cordeiro pediu para entrar na fila dos pecadores, porque a fila errada é o lugar certo para quem veio levar o nosso lugar. A água se abriu em vós. Este é o meu filho amado. O céu não se contentou em assistir, precisou falar. E do deserto vieram as tentações que sempre vêm. Pão sem cruz, glória sem obediência, atalho sem fidelidade. O diabo ofereceu atalhos para alguém que só fazia caminhos. Jesus respondeu com a palavra que Moisés havia recebido no monte. Onde o primeiro Adão caiu no jardim, o último Adão venceu na areia. Ele não colecionou títulos, colecionou pessoas. Chamou pescadores com cheiro de rio e cobradores com cheiro de culpa. Tocou quem ninguém tocava, comeu com quem ninguém convidava, ouviu quem todo mundo calava. Seus milagres não eram truques, eram parábolas encarnadas. O cego via para que todos enxergassem. O paralítico andava para que todos se levantassem. O morto saía do túmulo para que todo mundo percebesse que a morte só manda onde a vida não chega. Cada cura era um ensaio geral de um mundo consertado. Cada teus pecados te são perdoados. Era a lei sendo cumprida por quem a escreveu. O monte das bem-aventuranças soou como um contra-Éden. Felizes os quebrados, os mansos, os famintos do que é certo. Quem subiu o Sinai para ouvir trovões agora ouvia um homem dizendo: Eu, porém, vos digo. E a voz não era menos divina por estar mais próxima, mas a proximidade tem um preço. Quem não quer ser curado prefere afastar o médico. O mesmo povo que se aglomerava por pão se ofendia por verdade. Os líderes que conheciam a letra não suportavam a vida, decidiram matar a vida. Jesus não foi pego de surpresa. Caminhou na direção do que todos evitariam. Preparou uma mesa simples e a transformou em aliança eterna. Partiu o pão e explicou com gestos o que a cruz explicaria com sangue. Lavou pés como quem declara: No reino, autoridade é toalha no ombro. Judas saiu para a noite. Pedro prometeu sem medir. Os demais prometeram com medo nos olhos. Mesmo assim, ele cantou. Quem conhece o final, canta antes. No Getsêmani, o óleo das oliveiras guardou o suor de sangue de uma oração que caberia em todos os séculos. Se possível, passa, mas não seja como eu quero. A vontade de Deus não foi ferro, foi fidelidade. Vieram soldados, vieram beijos que cortam, vieram julgamentos apressados. Pilatos lavou as mãos, mas não lavou a culpa. A cruz, que Roma usava como aviso de poder, seria usada por Deus como aviso de amor. Os pregos atravessaram pele, mas não diminuíram promessa. Quando ele disse, está consumado, não declarou derrota. Assinou quitação. A serpente mordeu o calcanhar, mas a cabeça dela ficou esmagada sob o madeiro. O véu, que Moisés não ousaria tocar, rasgou-se de cima a baixo, porque a mão que o rasga começa no céu. O centurião, treinado para não sentir, sentiu. Verdadeiramente, este era filho de Deus. 3 dias, e o mundo reaprendeu a respirar. A pedra foi aberta por dentro. O jardim, agora, não tinha serpente, tinha anjos. Maria ouviu o próprio nome dito por uma voz que ela achava ter perdido. Os discípulos, que trancaram portas por medo, tiveram portas abertas por misericórdia.
Tomé tocou para aprender que fé também passa por dedos. Pedro chorou para descobrir que chorar é o primeiro culto da restauração. Jesus comeu peixe para nos lembrar que a glória não despreza o cotidiano. Ele não apareceu como fantasma, mas como amigo que retorna. E fez promessas que nenhum professor ousaria fazer. Eu estarei convosco todos os dias. Recebereis poder, sereis minhas testemunhas até os confins. Então veio o vento. A cidade estava cheia de idiomas, mas o Espírito traduziu tudo para a língua do coração. Línguas como fogo repartiram-se, lembrando a sarça de Moisés multiplicada sobre cabeças comuns. A primeira pregação não trouxe aplausos, trouxe feridas expostas. Vocês mataram o autor da vida. E ainda assim, a mesma voz ofereceu perdão. 3.000 não entraram em uma religião. Entraram em uma família. Partiam o pão de casa em casa. Eram generosos sem campanha. Oravam sem performance. Eram perseguidos sem ódio. O nome de Jesus virou sinônimo de vida, e a vida virou motivo de escândalo. De Jerusalém a Antioquia, de Antioquia a Roma, os caminhos se encheram de passos e lágrimas. Paulo, o perseguidor que caiu do cavalo da própria razão, levantou-se para anunciar o Cristo que nunca viu, e passou a ver. Cartas correram mais rápido que os soldados. A igreja aprendeu a sofrer cantando e a morrer perdoando. O império desenhou cruzes. O céu desenhou corações, mas a história não terminaria em ruínas nem em triunfo de gabinetes. Ela caminha para um trono de onde fluem justiça e graça. O mesmo Jesus que subiu, virá. Não como prisioneiro de tribunais humanos, mas como rei que ninguém elegeu e ninguém depõe. Os sinais do tempo não são para alimentar medo, são para acender sobriedade. Guerras, rumores, corações gelados, amor negociado, mentira com verniz de verdade. Tudo isso é anúncio de parto. A criação inteira geme, mas gemido é som de quem vai nascer de novo. Novos céus e nova terra não são fantasia de fuga. São a promessa de uma realidade onde tudo que é torto será endireitado por dentro e por fora. Não haverá mais dor, nem pranto, nem luto, nem contas a pagar de culpas antigas. A cidade que desce tem ruas, tem rios, tem árvore que cura, tem portas que não fecham. Tem presença que não vai embora. O rosto de Deus, escondido para Moisés, será visto sem véu por todos os remidos pela graça. Se você está ouvindo e pensa, isso é grande demais para mim, saiba. Sempre foi. É por isso que é graça. Ninguém coloca a mão na salvação e diz, eu fiz. A única coisa nossa foi o pecado que ela precisou curar. O resto é dele. E é exatamente por ser grande demais que cabe em qualquer coração que se renda. Talvez você tenha colecionado quedas como quem coleciona faturas. Talvez tenha feito promessas como Pedro e quebrado todas. Talvez tenha fugido como Jonas, construído bezerros como Israel, chorado como Jeremias e se cansado como Elias. A boa notícia é que o plano de Deus tem uma etapa chamada cruz e outra chamada espírito. E as duas juntas reprogramam o coração para a eternidade. Ele não te chama para frequentar, te chama para nascer. Não te chama para melhorar, te chama para morrer com ele e viver com ele. Agora, olhe para trás por um segundo. Veja como tudo se encaixa. A comunhão do Éden anunciava o fim, quando Deus seria tudo em todos. A queda expôs a ferida que a cruz fecharia. A aliança com Abraão plantou a promessa que a manjedoura entregou. A lei do Sinai apontou para a justiça que Cristo encarnou. O sangue na porta ensinou a linguagem que o Calvário traduziu. O deserto treinou dependência para a vida no Espírito. E a Páscoa antiga levantou o estandarte da ressurreição. 7 etapas. Um plano. Um Deus. Uma história que não nos pede palmas, pede resposta. Se esta palavra está acendendo alguma coisa em você, faça 2 coisas simples agora, enquanto o coração ainda está quente. Primeiro, escreva nos comentários uma frase curta dizendo em que etapa você está vivendo hoje. Estou no deserto. Estou diante do mar. Estou no Jordão. Estou no Getsêmani. Estou na manhã de Páscoa. Não é para exposição, é para testemunho e ajuda mútua. Segundo, inscreva-se e ative o sininho, porque a próxima parte desta série vai mergulhar em como viver
Na prática, cada etapa do plano sem perder a presença no caminho. O algoritmo não entende eternidade, mas ele entende que você se importa. E quando você se importa, esta mensagem alcança quem está prestes a desistir. Antes de fechar, permita uma última imagem. Imagine você caminhando pela mesma estrada que tantos já trilharam. À esquerda, as sombras do que foi. À direita, as promessas do que virá. À frente, um rei que não acelera nem atrasa. Atrás, uma cruz que apagou rastros. Sobre sua cabeça, a mesma voz que um dia acendeu a luz. Eu estou contigo. Se você tropeçar, ele sabe erguer. Se você chorar, ele sabe ouvir. Se você se perder, ele sabe achar. É isso que a Bíblia inteira quis dizer desde a primeira página. Deus conosco. E se Deus conosco, quem contra nós? Se essa certeza encontrou lugar no seu peito, não deixe para depois. Diga com a boca o que o coração já entendeu. Fale com Deus agora mesmo, aí onde você está. Não precisa de palavras bonitas, precisa de verdade. E quando terminar, volta aqui e escreve. Eu respondi. Eu respondi pode ser a chave que vai abrir a madrugada de alguém. Eu continuo com você na próxima parte, seguindo o fio de ouro desse plano até a eternidade que já começou. A igreja nasceu no fogo e aprendeu a caminhar no vento. Não havia manuais, havia memória do ressuscitado e promessas acesas como brasas sob a pele. Eles sabiam que a etapa em que viviam não era uma sala de espera passiva, mas um envio. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins, 4 batidas de um mesmo coração. A cada porta que se fechava, outra se abria com mais gente e mais fome. A perseguição não apagou a chama, espalhou a chama. É assim com tudo o que Deus sopra. Quando tentam esmagar, multiplica. Anos passaram, e nomes novos surgiram como respostas de Deus às feridas do mundo. Estevão caiu com o rosto brilhando. Paulo se levantou com os olhos vendados e a alma aberta. Pedro desaprendeu o medo com um sobe e desce de redes. João aprendeu a medir o silêncio dentro de ilhas. E o povo, a multidão sem sobrenomes, aprendeu a ser resposta no corredor, no mercado, à mesa, partindo pão como quem partilha a eternidade em fatias diárias. Não havia vida secular e sagrada. Havia o sagrado habitando a vida. Os que criam deixavam de guardar apenas mandamentos e passavam a guardar pessoas. Eles cantavam nas prisões, porque já estavam livres, e perdoavam no martírio, porque já tinham entendido que a morte perdeu o argumento. Mas a etapa da igreja não é um museu de heróis. É um espelho para discípulos comuns. Você não foi chamado para ser figura de vitrine, mas vaso em movimento. O mesmo espírito que ergueu um pescador para falar a reis, te levanta para falar com teu filho, com tua esposa, com teu colega de trabalho, com teu próprio coração quando ele quiser desistir. A presença que queimou no cenáculo quer transformar tua cozinha e teu ônibus em... O plano em 7 etapas chega até você todas as manhãs quando a palavra se abre e a oração encosta no chão. É aqui que a estrada eterna cruza as tuas decisões pequenas. Perdoar quando ferem, calar quando o ego grita, dar quando a mão aperta, recomeçar quando o cansaço levanta a bandeira branca. Cada sim a voz de Deus costura tua história à história grande, e cada não a velha serpente fecha frestas por onde a culpa e o orgulho tentam voltar. Talvez a tua alma ande distraída, rodando na etapa do deserto, medindo o maná e esquecendo da nuvem. Ou talvez tenhas parado na beira do mar, a água batendo nos pés, e o exército das preocupações se aproximando. Ou, quem sabe, estacionaste na lógica do Sinai, onde tudo é fácil e pouco é sou, como se o amor de Deus precisasse de crachá. A boa notícia é que o plano não te deixa preso em uma fase. A graça te atravessa da comunhão perdida à comunhão recuperada, da queda repetida à restauração insistente, da aliança antiga às promessas cumpridas em carne e sangue. E quando a voz do acusador te trouxer lembranças de quedas, mostra a ele a etapa 5. O sangue que fala melhor. Quando o medo te apresentar planilhas de impossíveis, aponta a etapa 2 e a etapa 4. A promessa que não depende de idade,
nem de deserto. Quando a solidão soprar que nada faz sentido, lembra a etapa 6. Ninguém que recebeu o Espírito caminha sozinho. Mesmo quando o quarto está escuro, há uma urgência mansa neste tempo. Não é barulho, é clamor grave. As sombras alongam-se sobre culturas que já não sabem dizer verdade, sem levantar trincheiras. O amor esfria, a mentira aprende novas línguas, a distração se fantasia de propósito. E ainda assim, os sinais não foram dados para te paralisar em pânico, mas para te acordar em esperança prática. O Rei vem, não como notificação em tela, mas como amanhecer que não pede licença. Ele vem para fazer novas todas as coisas, e até lá, te chama para viver como quem já provou o futuro. Santidade não é cara fechada, é liberdade no rosto. Esperança não é otimismo plástico, é memória do túmulo vazio. Fé não é fugir do vale, é atravessá-lo com o pastor. O plano em 7 etapas te educa para a eternidade, ensinando-te a ser fiel no hoje, amar tua família como se fosse igreja, porque é, tratar teu trabalho como serviço, porque é, transformar tua dor em intercessão, porque ela não precisa terminar em ti. Pensa agora naqueles que caminham ao teu redor, gente que você ama e que talvez esteja parada numa etapa de sombra, alguns ainda presos ao Éden perdido, vivendo de folhas e desculpas, outros afogados em dilúvios que não passaram, segurando madeiras que não salvam, outros morando no Egito de vícios educados e ansiedades elegantes, outros morando no Sinai da culpa, crendo que Deus os tolera, não que Deus os ama, outros cansados na beira do Jordão, com promessas nos lábios e medo nos pés, outros aos pés de cruzes que não entendem, sem saber que o está consumado também escreve o nome deles. O plano te envia como carta viva, não para discutir, para convidar, não para vencer debates, para vencer distâncias. Há perguntas que só se respondem com presença. Há feridas que cicatrizam melhor quando alguém segura a mão enquanto Deus toca. Talvez você diga que não tem forças. Ninguém tem. Força aqui é sinônimo de dependência. Quem se apoia em si mesmo cansa com pouco. Quem se apoia no eu sou, descansa mesmo carregando muito. Deus não está recrutando gigantes, está levantando gente de joelhos. Em cada etapa a postura é a mesma, ouvir e obedecer. Abraão ouviu e saiu, Moisés ouviu e voltou, Maria ouviu e recebeu, Pedro ouviu e seguiu, a igreja ouviu e foi. Ouvir não é apenas captar sons, é permitir que a palavra decida tua próxima escolha. Obedecer não é apertar parafusos morais, é amar mais do que a tua vontade. E amar aqui não é sentimento passageiro, é decisão sustentada pelo Espírito que habita em ti como quem acende lareira no inverno. Deixa eu te pedir algo agora, simples e profundo. Pega mentalmente a tua vida e coloca sobre a mesa as 7 etapas. Onde estás? O que o Espírito está te mostrando? Qual é a próxima pequena obediência que abre grande caminho? Às vezes é perdoar um nome específico. Às vezes é desligar um vício silencioso. Às vezes é voltar a orar com teu cônjuge, a ler com teus filhos, a pedir perdão a quem você machucou com razão e orgulho. Outras vezes é apenas ficar, permanecer em fidelidade quando tudo em ti quer fugir. O plano de Deus não se cumpre com gestos teatrais. Ele se cumpre com fidelidades miúdas reaprendidas todos os dias. O milagre grande costuma entrar pela porta de pequenas escolhas. E quando o coração arder de novo, lembra-te de olhar para o fim, não para fugir do presente, mas para alimentar o presente com a certeza do fim. A eternidade não é prêmio para quem chegou perfeito, é casa para quem foi alcançado. O banquete não é frio, é alegria robusta. O trono não é distante, é presença que preenche. As lágrimas não serão ignoradas, serão recolhidas. As cicatrizes não serão vergonha, serão memória de como a graça venceu. E o rosto de Deus, aquele que Moisés não pôde ver inteiro, será visto sem véu por olhos que hoje choram. É para lá que a estrada leva. É por isso que aqui ainda vale a pena. Se essa continuação encontrou você em alguma esquina da alma, deixa um testemunho nos comentários com uma frase.
Eu escolho a vida hoje. Diz também em qual etapa você quer que eu entre mais fundo no próximo vídeo. Comunhão, queda, aliança, promessa, cruz, igreja ou eternidade. Teu comentário não é número, é semente. E se essa palavra te sustentou, dá o like e se inscreve no canal A Chave da Salvação. Faz isso não para encher contagem, mas para empurrar esperança para o feed de alguém que está prestes a largar tudo. A gente segue junto, no passo da graça, no compasso do Espírito, no rumo do Rei que vem. E um dia, o som de trombeta que silenciou desertos vai soar outra vez. Não como lembrança, mas como anúncio final. O sétimo ato do plano de Deus não será contido por telas nem por templos. O tempo, que sempre correu apressado, vai parar para ouvir. O sol não vai mais nascer porque a própria luz estará presente. O universo inteiro vai compreender o que os profetas viram em vislumbres e os anjos desejaram entender. O propósito de tudo não era criar um mundo perfeito, mas revelar um amor perfeito. E quando o Cordeiro aparecer, não virá mais ferido, virá glorificado, trazendo nas mãos as marcas que garantem que não há ferida humana que não possa ser curada. Haverá um dia em que todos os reinos serão apenas lembranças. Nenhum império, ideologia, fama ou poder sobreviverá diante daquele que carrega o título que ninguém mais pode usar. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Os tronos humanos serão pó, mas o trono de Deus será casa, e ele enxugará dos olhos toda lágrima, não apenas as que correm, mas as que ficaram presas dentro, onde só ele consegue alcançar. A morte será lembrada como mentira antiga. O luto será palavra estrangeira, o pecado será memória sem dor. Os salvos não viverão em nuvens, mas em uma terra nova. Não como sombras flutuantes, mas como corpos restaurados, livres de dor e envelhecimento, cheios de sentido. Os rios correrão limpos outra vez. As árvores darão frutos que curam. Os povos que antes guerreavam por espaço cantarão juntos diante do mesmo trono. Nenhuma língua se levantará para a maldição, apenas para a adoração. E no centro da cidade, o Cordeiro, o mesmo que caminhou na poeira da Galileia, que tocou leprosos e lavou pés, o mesmo que chorou em Betânia e sangrou no Calvário. Ele mesmo, vivo, sorrindo. Nesse dia, o plano estará completo. A comunhão do Éden voltará. Não com inocência, mas com consciência. O homem não mais fugirá, correrá ao encontro. A terra não mais gemerá, cantará. O céu não mais se distanciará, descerá. E Deus, que habitava entre querubins e relâmpagos, habitará entre os que foram redimidos. O nome da cidade será: O Senhor está ali, e essa será a frase final da Bíblia, porque será o início eterno da vida. Mas até esse dia, o plano continua se movendo dentro de nós. A eternidade não começa quando morremos, começa quando cremos. Cada decisão feita com fé é ensaio do reino que vem. Cada perdão dado é pedaço de céu empurrando o inferno para longe. Cada ato de amor é semente da terra nova plantada no solo velho. A santidade não é preparação para a morte, é ensaio para a vida que não acaba. Por isso não espere o fim para começar a viver o começo. O plano de Deus em 7 etapas não é apenas linha histórica, é processo em você. Há um Éden que precisa ser reconstruído em teu coração, onde o medo dá lugar à confiança. Há uma arca que precisa ser edificada, tua fé em meio às tempestades. Há uma Páscoa que precisa ser celebrada, tua libertação de prisões antigas. Há uma cruz que precisa ser abraçada, teu orgulho sendo rendido. Há um Pentecostes que precisa ser buscado, tua alma sendo incendiada. E há uma eternidade que já te chama, tua esperança se levantando, mesmo quando o mundo adoece. O mesmo Deus que guiou Abraão, que sustentou Moisés, que perdoou Davi, que levantou Pedro e transformou Paulo, é o mesmo que te vê agora. Ele conhece o deserto que você atravessa, as noites em que a fé parece pequena demais, as perguntas que você tem medo de fazer, e mesmo sabendo, continua chamando pelo teu nome. A graça não é um prêmio, é socorro. E ela não chega quando você vence, ela te faz vencer. Então,
Se essa história entrou em você, não a deixe sair como se fosse apenas conteúdo. Deixe que ela vire vida. Ore agora mesmo. Fale com Deus, sem discurso, sem máscara, sem medo. Diga que você entendeu que o plano não é sobre pessoas perfeitas, mas sobre um Deus perfeito que não desiste de pessoas. Diga que você quer caminhar com Ele até o fim, até ver o plano completo diante dos teus olhos. E quando terminar essa oração, volte aqui e escreva nos comentários: eu estou no plano. É só isso. 3 palavras que o céu entende melhor do que 1000 promessas. E se essa mensagem falou com você, deixa o teu like. Não como costume, mas como ato de fé. Se inscreve no canal A Chave da Salvação, porque aqui nós seguimos contando as histórias que o mundo esqueceu, mas que o céu ainda repete. Histórias que lembram que a vida é curta, mas o amor de Deus é eterno. Nos próximos vídeos, vamos abrir cada uma dessas 7 etapas com mais profundidade, não para estudar um livro antigo, mas para entender como o autor ainda fala entre as linhas. E até lá, que a presença que guiou Moisés na nuvem e o fogo que desceu no cenáculo guiem também o teu caminho, porque o plano de Deus não terminou. Ele continua, em mim, em você e em todo o coração que ainda ousa crer. Se você chegou até aqui, saiba, nada foi por acaso. Deus quis que você ouvisse isso hoje, que esta seja a tua resposta. Eis-me aqui. E quando o eco do eis-me aqui ainda estiver vibrando em teu peito, algo começa a mudar. Não no mundo de fora, mas no dentro que Deus sempre quis transformar. O plano que parecia distante começa a se desenhar nas tuas reações, nas tuas palavras, nas tuas escolhas pequenas. É ali que ele age. O Espírito Santo, que pairava sobre as águas no princípio, agora paira sobre a tua história, esperando espaço para criar de novo. Ele não invade, ele habita. Ele não obriga, ele convence. Ele não te faz religioso, te torna vivo. A presença que fez Moisés brilhar e transformou pescadores em apóstolos agora sussurra na tua consciência, lembrando que o propósito não acabou enquanto ainda há fôlego. O tempo que você acha perdido pode ser o tempo que Deus está usando para te moldar. Nenhuma espera é inútil quando o oleiro ainda gira a roda. Às vezes, o silêncio é o forno que prepara o barro para suportar glória. É por isso que ele demora. Não porque esqueceu, mas porque está te fortalecendo para o peso da bênção que vem. E nesse meio tempo, o chamado continua. O mundo precisa de quem leve luz sem soberba, verdade sem ódio, esperança sem marketing. Gente comum que entendeu o plano e decidiu participar dele. Deus não procura celebridades espirituais, procura corações dispostos. Porque o plano nunca foi espetáculo, foi família. E família se constrói com fidelidade, não com palco. A fé que ele quer ver em ti é a mesma que ele viu em Noé, quando a chuva ainda era promessa. A mesma que ele viu em Abraão quando só existia uma tenda e um céu estrelado. A mesma que ele viu em Maria quando ela disse sim, sem entender nada. A fé que anda mesmo quando o chão ainda não apareceu. O mundo chama isso de loucura. O céu chama de confiança. Se você está em meio à prova, lembre-se. O deserto nunca é destino, é passagem. Ninguém nasce no deserto para morrer lá. O deserto é o lugar onde Deus mata o que te mata. É o ginásio da fé. É ali que o pão cai, que a água brota, que o orgulho morre e que a dependência renasce. O deserto que hoje te cansa é o mesmo que amanhã vai te capacitar. E quando o cansaço quiser falar mais alto, olha para trás e percebe quantas etapas já foram vencidas, quantas vezes o impossível virou caminho, quantas vezes a dor virou testemunho. Deus já te sustentou até aqui, não será agora que ele vai te deixar. O plano segue, como rio, como fôlego, como canção que não acaba. E ele vai te conduzindo pelas margens da história, mostrando que a vida não é uma sequência aleatória de acasos, mas um enredo escrito por mãos que sabem o que fazem. Cada lágrima tua tem endereço, cada oração tua tem registro, cada silêncio teu tem ouvinte. Nada se perde nas mãos que seguram o universo. E quando o mundo disser que tudo está fora de controle, lembra, o trono nunca ficou vazio. O Cordeiro ainda reina. As 7 etapas são o mapa do seu amor. E você está dentro dele agora, sendo guiado, curado, ensinado, moldado.
O mesmo Deus que começou a boa obra vai completá-la, até o dia em que o último versículo da história for lido pelos teus próprios olhos na nova terra. Se essa mensagem te alcançou, respira fundo e agradece. Diz a ele baixinho: eu continuo, porque o plano só precisa disso, de quem não desiste no meio do caminho. Comenta abaixo: eu continuo. Deixa teu like se essa palavra falou com o teu coração. Inscreve-se no canal A Chave da Salvação e ajuda a espalhar o evangelho que ainda muda vidas. Nos próximos vídeos, eu vou abrir cada uma dessas 7 etapas com detalhes, mostrando como cada passo do plano de Deus se cumpre na tua vida hoje. E até lá, não esquece, o Deus do começo ainda é o Deus do fim, e Ele ainda está escrevendo contigo. Então escuta, porque agora é o momento em que o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Imagina o som suave do vento passando entre as páginas da tua vida. Cada página tem marcas, erros, quedas, recomeços. E Deus, o mesmo autor que escreveu o Gênesis e encerrou o Apocalipse, é o mesmo que segura o lápis do teu amanhã. Ele não risca o que foi escrito, ele redime. Não arranca as páginas rasgadas, ele as costura com graça. Cada lágrima tua é tinta que ele transforma em testemunho. O plano em 7 etapas não é só a história da humanidade, é a tua biografia espiritual. Quando ele criou o mundo, já sonhava contigo. Quando Adão caiu, ele já planejava a tua restauração. Quando chamou Abraão, já enxergava a tua fé nascendo. Quando abriu o mar para Moisés, já preparava caminhos invisíveis para o teu livramento. Quando o Cordeiro foi levantado, o teu nome estava no coração dele. Quando o Espírito desceu em Pentecostes, já era pensando em soprar sobre ti também. E quando o trono se erguer na eternidade, o plano só estará completo se você estiver lá, de pé, redimido, olhando para o rosto daquele que te amou primeiro. Deus não escreve histórias com pressa. Ele escreve com propósito. Por isso, talvez o que você chama de atraso seja o intervalo em que ele está te moldando. Talvez o que você chama de silêncio seja o tempo em que ele está ensinando tua alma a ouvir. E talvez o que você chama de fim seja apenas o início da tua etapa mais bonita, porque o plano não é linha reta. É espiral de graça te levando cada vez mais perto do centro, onde tudo faz sentido. E nesse centro, há uma cruz vazia, mas eterna. É ali que todas as etapas se encontram. A justiça do Éden, a promessa a Abraão, o livramento do Egito, a aliança do Sinai, o sangue do Cordeiro, o vento de Pentecostes e a esperança da Nova Jerusalém. Tudo se dobra diante da cruz. Tudo converge para o amor. Porque o amor não é parte do plano. O amor é o plano. Um dia o céu vai se abrir como cortina rasgada. O som que Moisés ouviu no monte vai encher a terra. As trombetas vão ecoar entre estrelas e montanhas. E aqueles que disseram sim, aqueles que guardaram a fé mesmo cansados, que continuaram acreditando mesmo em silêncio, ouvirão a frase mais esperada da eternidade: vinde, benditos de meu Pai. Herdei o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Nesse instante todas as dores vão perder sentido. A saudade vai se transformar em reencontro. O medo vai se calar diante da luz. E o plano, que começou com haja luz, terminará com e haverá eternidade. Mas até lá há uma missão. Não fique calado. A palavra que te alcançou precisa alcançar outros. Compartilha esta mensagem. Talvez hoje alguém precise ouvir o que você acabou de ouvir. Deixa teu like, porque cada gesto empurra essa luz para mais longe da escuridão. Inscreve-se no canal A Chave da Salvação e vem comigo continuar revelando o que o mundo esqueceu, mas o céu jamais apagou. Que Deus ainda fala, ainda age e ainda salva. E se essa história queimou em ti como fogo, comenta agora, com fé e verdade, apenas uma frase: o plano continua em mim. Porque enquanto houver um coração dizendo isso, o céu continua escrevendo. E o autor, o mesmo que começou tudo com uma palavra, ainda sussurra dentro de nós: ainda não acabou. Eu estou contigo até o fim. E se hoje tudo que você viveu tivesse um propósito? E se cada lágrima, cada silêncio, cada queda, fosse parte de algo maior?
Desde o Éden até agora, o plano nunca parou. Ele te procurou quando você se escondeu, te perdoou quando você desistiu e te chamou, mesmo quando ninguém mais acreditava. Deus não perdeu o controle. Ele apenas está conduzindo tudo no tempo certo. O mesmo Deus que criou o mundo com uma palavra é o mesmo que ainda sussurra teu nome em meio ao caos. Ele não esqueceu de você. Ele ainda tem planos. E o plano é te salvar. Então, quando o mundo ficar escuro, lembra disso. A luz que ele acendeu em ti nunca se apaga. O plano continua. E um dia você vai entender cada detalhe, cara a cara com o autor da tua história. Senhor, continua escrevendo, até que tudo termine no lugar onde começou.